Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Sports. Nós vamos fazer um vídeo bem interessante hoje, falando de futebol como sempre. O canal ele é muito focado em falar de futebol, falar dos técnicos, e hoje nós vamos falar uma coisa bem interessante sobre futebol, que é uma reflexão, é um vídeo reflexivo. Reflexão, o preço da alta performance, da jornada de Pep Guardiola. Então espero que vocês assistam muito esse vídeo, até várias vezes, compartilhem, porque nós vamos fazer uma reflexão baseada naquele que é um hoje dos grandes profissionais de futebol do mundo, que recentemente declarou que precisa dar uma pausa na carreira. E é um profissional de altíssima performance, de resultado, que performa, que entrega, que está reconhecendo que precisa nesse momento dar uma pausa. Então, como é que nós podemos analisar tudo isso? Todo mundo vê os títulos, todos vê os troféus, os recordes, mas poucos enxergam o que está por trás dessa alta performance. E hoje vamos fazer essa reflexão, ou seja, vamos falar sobre o preço que o profissional de elite paga para estar no topo de uma empresa, de uma trajetória, de uma carreira, com muitas conquistas, reconhecimento, enfim. E para isso vamos olhar para a trajetória do Pep Guardiola, se não um dos maiores, o melhor técnico de futebol da história que nós já conhecemos e vimos. Está aí nessas imagens aí, conquistas não falta, histórias não faltam, discussões não faltam, conselhos não faltam. Guardiola começou sua carreira como técnico lá no Barcelona em 2008. Foi jogador lá importante na equipe e apenas 4 anos conquistou 14 títulos, incluindo 2 Champions League e a história da tríplice coroa em 2009. Terminou na Alemanha, onde dominou o futebol lá. 7 títulos em 3 anos pelo Bayern de Munique. O City construiu e inspirou o grupo City, e o City é uma máquina de vencer. 17 títulos entre Champions, Premier League, Copa Inglaterra, enfim. São muitos títulos, praticamente 40 ou mais em 17 anos. Uma média absurda e excepcional, de quase mais que 2 títulos por temporada. Guardiola já conquistou muitos títulos como técnico, muitos títulos profissionais. Então, o que você imaginar no futebol, comparando com a empresa, que seria uma conquista, o Mundial de Clube conquistou para o Barcelona, para o Bayern, para o City. 3 Champions League conquistou. Conquistou também campeonatos nacionais, aonde passou. Copas também conquistou onde passou. Revelou jogadores também. Criou novos jogadores, esquema tático. Performou, foi cobrado, foi exigido, sim. 7 Supercopas, 4 Copas Liga Inglesa, 3 Copas da Europa e 2 Tríplice Coroa, para que você tem, que é claro, é você vencer todas as competições praticamente daquele ano por 3 vezes. E veja, ele sempre trabalhou com elencos milionários. Olha a responsabilidade que as pessoas entregam na mão do Guardiola. Um time do Barcelona de 400 milhões de euros. Um time do Bayern de 600 milhões de euros. Um City que dobrou 1,2 bilhões de euros para ele resolver, decidir quem fica, quem sai, como faz, quem buscar, quem contratar, aonde é que eu posso pegar o telefone e ligar para esse jogador vir trabalhar comigo, aonde que eu posso de repente abrir espaço para um garoto entrar na equipe. E alta performance exige recursos, mas ainda existe mais visão e também coragem. E o Pepe, ele tem buscado isso na sua excelência. Ele busca ter essas decisões. O custo de você ter uma gestão com o Pep Guardiola não é barato. É quase 150 milhões por ano. Ou seja, é investimento atrás de investimento, é você pagar para ele mais do que paga para qualquer outro técnico no mundo. Olha que tem técnicos que ganham muito bem. Os investimentos são feitos aí, o Guardiola tem ali condição de fazer com que os investimentos terminem em título, mas também em lucro. Venda de camisas, venda de jogos, sócio-torcedor, TV do clube, Jack Grealish, Rodri, Mahrez, Rubem Dias, Haaland, investimentos altíssimos. E em determinado momento você também ser responsável pela dispensa desses jogadores. Encerrar o ciclo com você. Porque você precisa trabalhar com pessoas que estão dispostas a performar e muito. Pepe uma carreira com muitos desafios. Porque Pepe, ele criou novos profissionais, criou metodologia de trabalho. Pepe, ele investe nele mesmo, ele discute com profissionais, ele faz questão de mostrar que o futebol vai além das 4 linhas,
E tudo isso é uma única cabeça, um único cérebro, um único motor emocional trabalhando para fazer essa roda girar. E tudo isso chega um momento que você consegue perceber o quê? Que sua roda está girando menos ou está girando mais, está te trazendo um cansaço, uma estafa. E o Pep Guardiola tem todas as conquistas ao atingido essa situação ou essa condição. Guardiola ele constrói ao longo da sua carreira relação com jogadores brilhantes, sim, mas também ele tem que trabalhar com jogadores que fazem com que ele consiga construí-los, lançá-los para o mundo do futebol. Imagine você pensar que você, olhando para o Guardiola, que descobriu o Thiago Alcântara, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Ederson, Maxwell entre os brasileiros, estrangeiros importantes, foi técnico do Messi, técnico do Neuer, foi técnico do Müller, técnico do De Bruyne e de outros jogadores. Você colocando esses jogadores na prateleira da consagração e também você se desligando e se distanciando desses jogadores, porque a alta performance diz para você que é momento de você trocar as peças. E a comissão técnica, que você senta lá de pessoas que por muitos anos ajudam você nessa conquista, porque é seu preparador físico, como o Ronilo, é o Inigo Domingues, é outros profissionais que trabalham com ele, como o Xavi, que se inspira nele, Xabi Alonso, o Real Madrid, que também se inspira nele. Enzo Maresca, que é campeão do mundo do futebol de clubes agora, foi auxiliado e treinado e cresceu ali debaixo do Guardiola. Mikel Arteta na mesma condição. Eric Ten Hag também, que é alguém que sempre acompanhou o Guardiola. Vincent Kompany no Bayern de Munique hoje. Luiz Henrique, que é o grande técnico de futebol do mundo também hoje pelo Paris. São profissionais que dedicaram a sua carreira junto com o Guardiola. E nem tudo são flores. O Guardiola também toma decisões duras. Após a queda da Champions agora recentemente em 2025, ele indicou dispensa de nomes como De Bruyne, Bernardo Silva, Ederson, Gundogan e Grealish. Ídolos, líderes, referência, porque a alta performance exige de você frieza. Você tem que olhar para um jogador de futebol em campo, como é o Palmer, o Walker, e perceber que ele já não está conseguindo entregar o combustível que aquele motor precisa. Porque as pessoas hoje vão ao estádio ver o Guardiola trabalhar, espera espetáculo, alta performance, tomada de decisões e geração e criação de modelos novos de gestão que vai além do futebol. Quantos gestores hoje não lê livro do Guardiola, não se baseia na forma que ele trabalhar para dentro de suas profissões conseguir executar com excelência o seu trabalho. O Guardiola já falou sobre culpa no futebol, já falou de exaustão no futebol, necessidade de parar e planeja deixar o futebol em 2027. Precoce? Talvez não, porque imagine quanto que ele já gastou de crédito da sua saúde emocional. Ele diz que sente o peso de cada decisão, cada cobrança, cada expectativa, porque as pessoas vão viver de você de que maneira? As pessoas vão assistir para ver o time do Guardiola, porque ser melhor não é só vencer, é aguentar sobrecarga. É uma carreira com benefícios, muitos, estabilidade financeira, reconhecimento global, viver e morar em cidades fantásticas como Barcelona, Munique, Manchester e Nova York. É você trabalhar com os melhores jogadores, dirigentes, ter investimento na mão, criar ideias, inspirar, criar conexões que vão além do esporte. E você também ser alguém responsável pela educação de muitas pessoas ou de novos profissionais. E tudo isso fazendo com a mesma carga emocional que você tem que fazer. Porque você não tem sábado, você não tem domingo, você tem 30 dias de férias por ano, onde você tem que pagar para as suas famílias a sua ausência do ano todo. E saber que acabou suas férias, você volta a ter que performar de novo. Ou seja, as férias praticamente não são suficientes para você descansar. Então imagine, por exemplo, olhando para a sua empresa, onde você trabalha, que as pessoas exigem, esperam de você resultados excelentes, como o Pep Guardiola, que tem que muitas vezes criar novas estratégias, tem que ver no futebol é, situações táticas, maneiras de jogar e de motivar o time para que os resultados se transformem em vitória. Você tem que pensar em futebol 24, 25 horas por dia. O fato é que às vezes você não está dando treino, seu auxiliar está dando treino para o clube, mas você está ali gastando a sua mente, a sua emoção, para que você consiga então, de repente, converter no futebol, que é um esporte, que é a emoção, está à flor da pele,
você trazer esse espetáculo. Até onde vale a pena ir em nome da excelência? O que nós estamos dispostos a sacrificar por nossos sonhos? Guardiola, sem dúvida alguma, tem um status excelente, reconhecimento, mas tínhamos que, um momento, sentar com ele e entender com ele como que é a vida dele. Ele falou de exaustão física e emocional. São 17 anos do topo, admitir estar mentalmente desgastado. Entendeu que precisa fazer uma pausa na carreira. Então veja, pense em você como profissional. Será que você também já identificou na sua profissão esse quase burnout? Pepe Guardiola é sinônimo de excelência, sim, mas por trás da genialidade, das estratégias, das táticas, das entrevistas, existem renúncias, existem sacrifícios, decisões que poucos teriam coragem de tomar para o bem ou para o mal, afeta famílias e alta performance tem um preço. A pergunta que fica é: será que eu, você, estamos prontos e dispostos a pagar? Será que temos também recursos para pagar esse preço? É importante pensar. Época de inteligência artificial, época de tecnologia, gestões competitivas, não é só no futebol, é no dia a dia de nossas empresas, dos nossos investimentos, dos nossos empreendimentos. E Guardiola, então, fazendo um resumo, ele mostrou que também existe um lado de prejuízo. Como falamos, a exaustão física, o distanciamento familiar. Sua esposa Cristina viveu à distância por muitos anos, porque ela sempre quis viver em Barcelona e ele, nessas aventuras e compromissos do futebol, ele sempre esteve mais distante do que perto de Barcelona. Após 30 anos de relacionamento, ele se separou de Cristina Serra e isso acabou apresentando em campo o pior período de Guardiola como técnico, com derrotas, resultados que não se encaixam, equipe desorganizada. É um momento da carreira que cruza a baixa performance somada à separação, a pressão constante e a cobrança extrema. Guardiola chegou a se ferir fisicamente após um empate frustrante, mostrando o impacto psicológico da sua profissão. Muitas vezes aquele soco na mesa, é aquele respirar, é aquela volta no quarteirão, que alguns muitas vezes não tem. A pessoa acaba tendo que sentir fisicamente que aquilo é uma realidade, que você vive com glamour. E Guardiola também tem dificuldades